agora, no Metrópolis. Comparecer para combate. Eu não morri e você tá querendo me enterrar, é isso? Quem é morto aqui? Eu sou morto nessa empresa que eu criei. ¿Quién crió? ¿Quién? Eu criei. Mi padre la crió y te he comido a vos. Olá, boa noite. A gente começa o Metrópolis de hoje com uma viagem musical. Para fazer o disco Cavalo Motor, o músico Makely K percorreu quase 1.700 quilômetros em meio à Caatinga e o Cerrado brasileiros. As sonoridades do Nordeste e Minas Gerais estão impregnadas no trabalho dele. Um trajeto inspirador que ele fez de bicicleta no caminho já traçado pelo personagem Riobaldo Tatarana, do livro Grande Sertão Peredas, de Guimarães Rosa. Makely K está no nosso estúdio com Rodrigo Torino e Rafael Azevedo. Dar batalha contra o mal, contra o bem. Não queremos medalhas, nem buscamos o além. Erga sua muralha com seu próprio desdém. Tudo se escarcalha, nada mais nos detém. Eu não vim explicar, sou um complicador. E não vou recuar, eu sou como um trator. Eu não vim perdoar, sou um acusador. E não vim pra salvar, sou o cavalo motor. Da navalha, quem é que se mantém quando até a fé falha e não há mais ninguém? Desça sua mortalha com seu próprio desdém. Não te resta migalhas, nem se leva vintém. Eu não vim explicar, sou um complicador. E não vou recuar, eu sou como um trator. Eu não vim perdoar, sou um acusador. E não vim pra salvar, sou o cavalo motor. Sarapalha, na terceira margem, onde o demo trabalha e um ateu diz amém. No fogo da fornalha, a forja do golem, queira Deus que lhe valha, se cai do homem refém. Eu não vim explicar, sou um complicador. E não vou recuar, eu sou como um trator. Eu não vim perdoar, sou um acusador. E não
não vim pra salvar, sou o cavalo motor. Maquele K no estúdio do Metrópolis, ele vai falar um pouco pra gente desse projeto, o projeto Cavalo Motor. E é um projeto, chega mais, Maquele. E é um projeto porque é o disco que foi lançado agora, mas é também a exposição, é o próprio trajeto dessa viagem. Por favor, bem-vindo ao Metrópolis, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. É mais do que um disco, né? Estava aqui falando, né? Mais do que um disco, é exposição também. Por que você decidiu fazer esse projeto, Maquele, no seu segundo álbum solo? Bom, na verdade, eu nasci no Piauí e fui criado em Minas. Então, eu sempre tive entre esses dois universos, que são muito diferentes, mas têm vasos comunicantes também. E eu fui... São fronteiriços. É uma fronteira e eu, de certa forma, eu sempre... A família do meu pai é toda do Piauí, da minha mãe de Minas, e a gente sempre fez esse trânsito, né, entre o Piauí e Minas, e eu queria encontrar onde que estava esse intercâmbio, onde que estava esse ponto comum. Né? Que, de alguma forma, já estava dentro da sua música, né, de uma forma mais empírica ou dessa vivência mesmo, mas você foi um pouco atrás disso e saiu de bicicleta, percorreu, a gente recebeu até um trajeto, uma arte aí, você percorreu 1.680 quilômetros, de 17 de setembro ao dia 17 de julho a 3 de setembro, é isso? De 2012. Isso. Saiu de bicicleta. E como é que você fez exatamente esse percurso? Bom, na verdade eu saí de Sete Lagoas porque eu mapeei a trajetória do personagem principal do romance e eu comecei a perceber que aqueles lugares existiam, que a geografia literária ela tinha correspondência na geografia real. E aí eu fui identificando aqueles pontos e falei, olha, é possível fazer esse trajeto. E aí eu fui estudar os mapas da região, encontrei alguns mapas, alguns estudos de pesquisadores também, e resolvi fazer passando pelos principais lugares da trama. Então eu passei no lugar onde o Riobaldo conhece Diadorim, depois onde ele entra para o bando dos jagunços, que maravilha, onde eles entram no Liso do Sussuarão, que é uma região muito inóspita já na divisa com a Bahia. E eu saí de Sete Lagoas porque foi a cidade mais ao sul onde Riobaldo visitou no romance. E eu saí, fui até a Bahia e subi no São Francisco, passei por aquelas cidades todas ribeirinhas e desci de novo até o Paredão de Minas, que é onde aconteceu a batalha final do romance. Nossa, que legal! Dá vontade de viajar junto com você, mas no disco a gente consegue um pouco isso. E durante esta viagem você foi captando, né, essas sonoridades, o que? Pássaros? Eu gosto muito de gravar paisagens sonoras. Sempre que eu viajo, eu gravo o som ambiente, que é o som do lugar onde você está naquele momento. Então eu levei um gravador, que eu registrava, levei um computador, que eu ia atualizando também o meu site, um GPS, porque eu geolocalizava os pontos, então por isso eu consegui traçar esse roteiro e as pessoas acompanhavam também pelo site. Fiz algumas fotos e vídeos que estão, inclusive, na exposição no Museu Guimarães Rosa, em Cordisburgo, que é uma exposição com essas fotos da viagem. E alguns mapas também, um vídeo que eu fiz durante a viagem. E música? E música. Música, você compôs algumas músicas durante a viagem? E essa foi uma grande questão. Como eu fui de bicicleta, eu optei por não levar um instrumento, eu não levei o violão. Então, às vezes, eu chegava nos lugares, aí via as pessoas tocando, encontrei muitos cantadores, muitos tocadores, aí eu pedia para tocar um pouquinho e eu ficava com as melodias na cabeça, que você pedala, é muito solitário, às vezes você passa o dia inteiro sem encontrar ninguém, principalmente quando você vai mais para o norte. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, às vezes eu anotava, gravava
E quando eu encontrava alguém que tinha um instrumento, aí eu conseguia terminar, fazer harmonia, conseguia desenvolver aquela ideia. E algumas músicas foram feitas assim, nesse processo. Então tem música que você fez antes, tem essa do durante, tem música depois feita depois, inspiradas por tudo isso, né? Exatamente. Você sentiu nesses cenários uma correspondência com o que você imaginava, com o livro do Guimarães e com tudo? Ou ainda assim a paisagem, a viagem te surpreendeu, te levou ainda para um outro lugar que você não imaginava? Olha, é muito surpreendente, porque você encontra ainda pessoas que vivem como os antepassados deles viviam há 4 gerações, há 200 anos atrás, sem luz, sem energia, sem carro, lugares que carro não chega, que você não consegue chegar de outra forma que não seja a pé, de cavalo ou de bicicleta. E, ao mesmo tempo, dá uma angústia muito grande, porque várias regiões, várias áreas dessa região vêm sendo devastadas pelo agronegócio. Muita plantação de eucalipto, plantação de cana, plantação de soja, uma atividade grande das mineradoras. Agora as pequenas hidrelétricas interrompendo o curso dos pequenos rios, que são os mananciais do São Francisco. Então, ao mesmo tempo que você se emociona muito, você se angustia também em algumas situações. De ver essa transformação, mas uma transformação que está sendo feita a ferro e a fogo. Essa devastação, ela chegou num ponto que talvez seja irreversível em muitos lugares. Agora, claro que ainda existem alguns mananciais, ainda existem muitas veredas, existem muitos lugares muito ermos que, pela própria dificuldade de acesso, né, eles se preservam, porque tem muita areia, é muito difícil. O carrasco, que é a vegetação, que é exatamente a simbiose da caatinga com o cerrado, esse carrasco é uma vegetação de muito difícil acesso, difícil a penetração. Então, ele se protege de alguma forma. Pois bem, eu fiquei tão curiosa com a sua viagem, com a sua inspiração, que até falei um pouco menos de música, mas aí eu vou pedir para você tocar mais uma música agora, porque aí a gente entende a sua poesia e a sua música ouvindo você. Pode ser? Claro. Maquele, um prazer te receber aqui, viu? O prazer foi meu. Que música que você vai tocar agora? Vamos fazer uma música chamada Fio Desencapado. Fio Desencapado. Obrigada, por favor. Maquele K, o disco tá aqui, ó, Cavalo Motor. E a gente está vendo aqui uma versão, vocês estão ouvindo versões ali acústicas, né? Mas você vai ouvir no disco outras texturas, tem guitarra, tem percussão, o disco tem muitas camadas. É legal demais, viu, Maquele? Parabéns, obrigada. Incorporado num caboclo Bezebu, o dito cujo captou meu recado. Fio pelado e buraco de tatu, só botamos que tem o cuba variado. Quem tá sentado numa sorte de urubu tem de benzer pra ver se quebra mal olhado. Fumar cachimbo de rachis pra Exu e ver se Vishnu nos eixos imunizados. Rio de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadil caiu de pé até que Rio de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadil caiu de pé. Tem que entender que tem que dar, tem que entender que tem que dar, tem que entender que tem que dar pra receber. Tem que caber pra becapar, tem que caber pra becapar, tem que caber pra becapar no HD. Inconformado com a derrota pro Bangu, saiu de cana com o orgulho rebaixado. Uma bagana da Tijuca pro Caju, entrou em cana e viu o sol nascer quadrado. Diz o ditado que o apressado come cru, e quem não come como é classificado. Quando não sobra nem a raspa do angu, morre de fome ainda não foi interditado. Rio de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadil caiu de pé até que Rio de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadil caiu de pé. Tem que entender que tem que dar, tem que entender que tem que dar, tem que entender que tem que dar pra receber. Tem que caber pra becapar, tem que caber pra becapar, tem que caber pra becapar no HD. Indignado com o acréscimo dos juros, tiros deu, embebedado e caindo de maduro, o muro doeu.
Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadinho caiu de pé até que riu de Rivotril, foi de frontal até a praça, o cadinho caiu de pé, tem que entender que tem que ir, tem que entender que tem que ir, tem que entender que tem que ir pra receber, tem que caber pra BK, tem que caber pra BK, tem que caber pra BK no HD, indignado com o acréscimo dos juros, tiros, deu, embebedado e caindo de maduro, o muro doeu, desencapado, foi Eiffel de Baiacu, toma atento, tem cuidado que o perigo mora ao lado, dentro, eu. Começamos bem o Metrópolis, hein? A gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco tem Cunha Júnior, Cunha Júnior, que vai comentar as estreias do cinema. Até já. Isso tudo aqui vai ficar cheio de lixo? Um dia vai. Eu não morri e você tá querendo me enterrar, é isso? Quem é morto aqui? Eu sou morto nessa empresa que eu criei. Quem criou? Quem eu criei? Mi padre era que eu te comido a vos. Um garoto humilde e problemático ganha rumo na vida através do esporte. Baseado em uma história real, a grande vitória chegou nesta quinta-feira aos cinemas brasileiros. Ele é um menino que foi abandonado pelo pai na infância e tinha uma certa revolta por conta disso. Mas a figura do avô supria essa falta do pai. Só que aconteceu, o avô dele morreu quando ele tinha 11 anos de câncer. Então, pro menino, o mundo caiu, né? E ele começou a se envolver cada vez em mais brigas na escola. E uma sugestão da diretora para ele continuar na escola foi que ele entrasse no judô. Toda essa raiva, essa revolta do pai, ele extravasou no judô e mirou nisso um caminho que era o quê? Ser um campeão olímpico. E essa foi a trajetória que ele seguiu. Como é que eu faço para ser um campeão olímpico? Você vive o personagem do Max Trombini, essa história de superação. Como é que você construiu esse personagem? Eu tinha a opção de fazer, de atuar e de construir um personagem de judoca, baseado na história real do Max. Mas eu vi uma possibilidade também de viver o Max. E para isso você até fez uma imersão, foi morar com ele. Exatamente, foi uma opção que eu propus e eles aceitaram. Então eu fiquei praticamente 4 meses morando com ele. Eu realmente, cada dia, sem perceber, eu estava absorvendo os trejeitos, eu estava absorvendo pequenos detalhes que acho que esses fazem a diferença. Se você lutar e acreditar nos teus sonhos, com certeza você vai chegar onde precisa. Bom, você faz o papel desse cara que treina, né, o Max desde pequenininho, né? Como é que foi representar e retratar essa vida dele, essa trajetória? Foi uma responsabilidade grande, porque o Josino teve um papel muito importante e tem, né, até hoje na vida do Max. Ele foi, além de ser o primeiro treinador, o primeiro sensei dele, ele foi meio um segundo pai, vamos dizer assim, né? O Josino meio que adotou ele. Tão no Brasil, nessa coisa, rejeição da paternidade, um garoto desde pequeno com isso, pobre e acaba sendo problemático. Então eu acho que essa é uma das grandes questões do filme que ele mostra muito bem, que é quando tem alguma oportunidade, a pessoa desenvolve, né? Não tem que caminhar para o mal, para caminhar para o bem, né? Mas precisa dar oportunidade para essas pessoas, para esse ser humano. Max Trombini, comparecer para combate. Pois bem, tem mais cinema. Tem mais cinema, filme brasileiro, da melhor qualidade, se chama Entre Vários. Felipe Bassinski, que é um diretor que eu gosto muito. Lembra do Não Por Acaso, que se passava no trânsito de São Paulo? Lembro. Muito bom aquele filme, né? Que ótimo. Agora ele está com um novo filme que se chama Entre Vários, como eu já falei para vocês. É um filme que tem o Ângelo Antônio como o protagonista. Ele vive um economista, casado com uma dentista, tem um filho que está aparecendo aí, filho que se chama Caio. Só que acontece uma dupla tragédia na vida desse cara, muito difícil. Ele não suportou um peso tão grande de tragédia. O que acontece? Ele muda de vida, muda de identidade, se perde, troca de nome e vai trabalhar no lixão. Uau! Exatamente, troca totalmente de vida. Aí está aparecendo o Daniel Hendler, que é um ator uruguaio, que faz uma participação especial no filme. É interessante porque o filme já começa no lixão. O filme não é linear.
entende? É um vai e vem na história. Então as pessoas têm que ter um certo cuidado, porque pode não entender no início, mas evidentemente logo se dá conta, que começa já pelo futuro ou o presente, vai para o passado e assim... que é um estilo bem interessante que o Filipe Barcinski resolveu, para não tornar a história linear mesmo. Claro, você vai entendendo Vai por que entendendo. o personagem chegou até aquele local exatamente. e até aquele... E o Ângelo Antônio é um tragédia. ótimo ator, ele, nossa, segura todas. Que bom. Agora, um filme que eu acho que você vai gostar. Ele é em tom de comédia, se chama Eu, Mamãe e os Meninos, de um diretor chamado Guillaume Gallienne, uma comédia franco-belga, é autobiográfico, do próprio diretor, a história do próprio diretor. É o seguinte, esse diretor, ele tinha 2 irmãos, quando era criança e tal, e a mãe dele queria uma menina quando ele nasceu. E começa a tratá-lo como menina, tratá-lo mesmo como menina, e ele começa a se identificar com o universo masculino, feminino, aliás. Começa até a ter trejeitos, roupas, etc. Começa a se interessar por rapazes. Mas aí a grande pergunta do filme é: será que ele realmente é gay, no caso? Ou é, neste caso aí, uma coisa que foi induzida por uma questão que a mãe queria, entende? Essa é a questão do filme. Eu acho que eu vou gostar. Eu acho que você vai gostar. O filme foi um grande sucesso na França. Sabe, o César é a premiação máxima que tem na França de cinema. Foi indicado para 10 categorias, ganhou 5, inclusive melhor filme e melhor ator. Inclusive ele, o diretor, faz ele mesmo e a mãe. Porque eu tava vendo a mãe, eu tava pensando assim, gente, essa mãe tá meio travesti. Essa mãe tá gostando, quer que o menino se vire, porque ela é meio travesti. Exatamente. Agora, um filme que estava sendo muito esperado, se chama O Passado, que é um filme iraniano, que é do Asghar Farhadi. Por que está sendo muito esperado? Porque o Asghar Farhadi é o mesmo diretor de A Separação, que foi aquele filme que ganhou Urso de Ouro, Globo de Ouro, o Oscar de melhor roteiro, o Oscar de melhor filme estrangeiro, lembra? Lembro. Daquela separação, daquele iraniano. Só que se passava no Irã, agora o filme se passa na França. É o iraniano que volta para a França porque quer oficializar o divórcio com a mulher dele, que é a Berenice Bejo, que aparece aí, que é a mesma atriz de O Artista, do filme O Artista. Ela já está vivendo com outro cara que é casado, só que a mulher desse cara está em coma no hospital, etc. e tal. É um drama, né, gente? Hã? Que vida difícil. Vida difícil. Vida difícil. O diretor diz que o filme também volta a falar sobre divórcio, né? Só que ele diz que os 2 filmes são diferentes, porque um é mais masculino e o outro é mais feminino, um mais voltado para o futuro, por causa que tem a filha, que é o caso de A Separação, e esse passado, mais voltado evidentemente para o passado, porque o passado pesa na vida desses personagens. E uma curiosidade, que quem deveria fazer a atriz era Marion Cotillard, a Piaf, que na última hora caiu fora, disse que não podia e tal. E a Berenice Bejo teve que pegar, assim, uma semana antes para fazer o filme. Se deu tão bem que ganhou melhor atriz no Festival de Cannes no ano passado. E é engraçado que a gente tem muitas histórias assim, né? Tem. Fala, nossa, e aí você sempre fica imaginando o outro ator falando, caramba, por que eu não aceitei? Por que eu não aceitei, né? Pois Bom, bem. a gente falou nessa semana e já mostramos matérias, inclusive aqui nesse ótimo festival, que é o Festival de Documentários Musicais, que é o Inédit, né? A programação acaba neste final de semana aqui em São Paulo. E um dos destaques é o filme Jimi Hendrix, Hear My Train A Coming, que é do Bob Smithon. Eu conversei, inclusive, com o diretor, que é ótimo, ele gosta de conversar, além de ser um ótimo diretor. E a gente vai ver essa matéria? Essa matéria a gente vai ver na semana que vem aqui no Metrópolis. E amanhã é a última chance de ver o filme, Tá. que é excelente, aliás, eu já assisti. O documentário sobre Jimi Hendrix, que não gosto de dizer documentário definitivo, mas é excelente. Tá? A gente vai ficar com um trecho do documentário agora? Pode ser, eu acho ótimo. Quer ver? Eu quero. Então vamos ver, depois a gente volta.
Depois de 1 ano e meio afastada do violão para se recuperar de uma cirurgia na mão direita, Adriana Calcanhoto voltou a empunhar o instrumento para gravar o DVD Olhos de Onda. Além dos sucessos dela mesma, o repertório tem canções de Caetano Veloso, Amy Winehouse. E a gente encerra o Metrópolis de hoje com a versão dela para Me Dê Motivo, um clássico, né? De Michael Sullivan e Paulo Massadas, que ficou famoso na voz de Tim Maia. O Metrópolis volta domingo e espera por vocês. Uma boa noite. Me dê motivo pra ir embora. Estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo, vai ser agora. Estou indo embora. O que fazer? Estou indo embora. Não faz sentido ficar contigo. Melhor assim. É nessa hora que o homem chora, a dor é forte demais pra mim. Me dê motivo, foi jogo sujo.